Bom dia, sétimo ano, quinta-feira, aula de história. Vamos lá então. Na última aula a gente trabalhou a questão lá da cultura da antiguidade, né? Vimos a Grécia Antiga e a sua mitologia de uma forma bem resumida. Aí vocês leram lá a Ilíada ou a Odisseia, ou os dois, falando um pouco desse universo da cultura da Grécia Antiga, né? Suas mitologias, suas histórias, suas lendas, e como isso influenciou aqui, né? Nossa vida hoje, né? 7.000 anos depois, digamos assim. Hoje nós vamos seguir na cultura dessa mesma sociedade, dessa mesma lugar da antiguidade, né? Mas olhando para um outro lugar, assim, uma outra produção deles que foi muito importante, que é aquilo que a gente chama de filosofia, tá? Filosofia é uma área do conhecimento que também vai ser matéria lá no ensino médio, né? Mas muito das discussões da filosofia elas surgem nessa sociedade antiga da Grécia, tá? Já um pouquinho depois, bem depois da mitologia, né? A mitologia é uma coisa muito mais antiga. Filosofia, em linhas gerais, né? Filo e sofia, se tu dividir a palavra, né? Filo significa amar, e sofia, que também é nome, né? Mas é um nome que não está muito na moda, significa sabedoria, tá? Se alguém tem o nome de Sofia ou parente com esse nome, pode falar para ela que o nome dela significa conhecimento, né? Então, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E aí temos uma questão que vocês têm que entender já de início, que é uma forma diferente de explicar o que está a nossa vida e o que está ao nosso redor, né? Se a gente tinha visto isso lá nas mitologias antigas, que criavam histórias, narrativas, personagens como deuses, deusas, heróis, semi-heróis, né? E várias outras criaturas fantásticas para tentar explicar como o mundo funcionava, como o mundo foi criado, o que é a nossa vida, né? Na filosofia, tu vai ter uma maneira diferente de ver isso, né? Que a partir do pensamento e da razão, tu vai tentar explicar o que é a nossa vida, para onde vamos, né? Quem somos, né? Esse tipo de discussão que sempre existiu desde a pré-história, mas cada sociedade inventou uma maneira diferente de tentar explicar essas coisas, né? Porque a nossa vida não é só a gente nascer, se alimentar, dormir, né? A nossa vida também é produzir cultura, né? Produzir maneiras de pensar e explicar como existe o mundo ao nosso redor e o que nós mesmos somos. Então a gente vai passar pelas religiões, né? Por exemplo, nas aulas de religião, as diferentes religiões que tentam explicar o que é o ser humano, o que é a morte, né? O que é a vida. E nós vamos ter as mitologias, né? A gente viu a grega, mas eu já tinha mencionado ali que temos as mitologias afro-brasileiras, as mitologias indígenas, lá do Oriente Médio também, cada uma com explicações diferentes sobre o nosso mundo, né? E aí na Grécia eles, né, têm essa questão da filosofia, que são os grandes filósofos e filósofas que vão tentar explicar o mundo dessa forma racional, a partir da observação, tentando entender como as coisas funcionam, né? De uma maneira que deixa de lado um pouco essa questão dos deuses, deusas e eventos sobrenaturais, tá? A tentativa deles. Então, ali passam a explicar a mítica, né, passam da explicação mítica dos mitos para o racional, para a tentativa de pensar, tá? Então, a gente vai ver de uma maneira resumida, assim, o que pode significar isso, né? Na imagem, vocês estão vendo vários seres da mitologia, né? Que a gente já tinha visto a Medusa ali, né? Zeus, Poseidon, né? Entre outros, e ali uma figurinha animada de um carequinha ali que representa um filósofo, esses seres pensadores lá da Grécia Antiga, tá? Pode ser dividido em 3 etapas, tá? Que vocês vão ver aí no material que eu estou enviando também por texto, tá? A gente costuma dividir. A gente está falando aqui de 500 antes de Cristo, tá? Mais ou menos a época que a gente está falando lá da Grécia Antiga. Então a gente costuma dividir, né, entre pré-socrático, vocês estão vendo aqui, socrático e helenístico, né? Os 3 momentos, assim, grandes linhas da filosofia. Cada um desses períodos vai ter vários filósofos que vão pensar sobre diferentes coisas, né? Porque ao longo do tempo, assim, as pessoas se preocupam mais com uma coisa e aquela coisa que era preocupação deixa de ser uma preocupação e o tempo passa e se preocupam com outras coisas, né? Como acontece hoje em dia também. Na época foi assim. No período pré-socrático aqui, por exemplo, né? Pré significa que é antes de Sócrates, né? Que é um dos principais filósofos da antiguidade, né? E principalmente da Grécia, né? Então, o que esse pré-socrático, os filósofos lá vão tentar explicar? Eles vão tentar explicar como é que surgiu o mundo. Só isso, tá? Só isso.
A gente viu ali um exemplo na aula passada sobre como a mitologia grega, por exemplo, explica o mundo, né? E essa filosofia pré-socrática vai tentar abandonar essa mitologia e vai tentar explicar o mundo a partir de outros elementos, né? Por exemplo, alguns filósofos pré-socráticos vão achar que o universo surge do fogo, no início existiu o fogo, e a partir do fogo surge o universo. Outros vão achar que a partir da água, né? A água era uma coisa que sempre existiu, e a partir da água vão surgir os seres vivos, vão surgir as montanhas, vão surgir os planetas. Essa é a grande preocupação deles, né? Explicar como o mundo surgiu, tá? Já no segundo período, né, que a gente chama de período socrático, porque é o período que Sócrates, né, viveu, esse filósofo, vamos se preocupar com outras coisas, né, ali é uma modificação a respeito da filosofia, né, e vai tentar pensar muito sobre o ser humano. O que é o ser humano? O que somos nós, seres humanos? Como é que o ser humano se organiza em vida, né, coletiva com outros seres humanos? Por que ele se organiza dessa forma e não de outras, né? O que é a felicidade, o que é a tristeza, né? Ou seja, preocupações mais humanas de nós, os seres humanos, tá? Então, no pré-socrático ali, como é que surge o mundo, como é que surgem as coisas, e no período socrático, essa preocupação aí já sobre quem somos nós, quais são os nossos sentimentos. Lembrem-se que lá na mitologia tinha algumas explicações, né? Por que a gente fica triste, por que a gente fica feliz, estava ligado aos deuses, né? Os deuses eles representavam emoções humanas, por exemplo. Só que aqui no período socrático eles vão tentar pensar de outra maneira, né? Por que a gente sente o que sente, vive da maneira que vive, né? O exemplo aí que eu estou mandando para vocês na história, em quadrinhos, diz respeito ao mito da caverna, que foi criado por Platão, né? A partir de ensinamentos do Sócrates, tá? Que é aquela ideia de que nós, seres humanos, a gente pode ser comparado a 3 pessoas presas numa caverna, né? E ela tem uma fogueira dentro dessa caverna e a vida passa atrás de nós e a gente só enxerga as sombras da vida, a gente não enxerga as coisas como elas realmente são por causa de uma limitação nossa, né? Como se a gente estivesse preso nessa caverna olhando para a parede dela e tudo que passa por trás de nós forma sombras nessa caverna e a gente entende que aquelas sombras são a realidade, né? Porque a gente não tem a capacidade daí que a filosofia teria, né? Ele defendendo a filosofia, de tu conseguir olhar para trás e enxergar o mundo como ele era mesmo, né? Na história em quadrinhos ali tem uma brincadeira, né, sobre isso, e para vocês lerem ali e pensarem um pouco sobre essa questão do que é a realidade, o que somos nós, né? Tá? Então, essas são as preocupações do período socrático, né? Já o terceiro período, que é o que a gente chama de helenístico, né? Eles vão misturar várias coisas, né? Trabalhar com a natureza, como é que a gente pensa, né? Eles vão pensar como é que a gente pensa, como é que a gente aprende, né? Esse tipo de discussão e tentar ensinar as pessoas, assim, um modo de como tu ser feliz, um modo de viver melhor, né? Então vai ter vários filósofos aí desse período, que é o último da filosofia grega, que vão se preocupar com isso, tá? Então cada período vai ter lá suas preocupações. Tá? Alguns destaques, né, para a filosofia do próprio Sócrates ali, que eu já mencionei, né, que na verdade ele nunca escreveu nada, tudo que ele pensou e falou foi escrito pelo seu aluno, pelo seu pupilo, né, Platão, que esse sim, né, estudava numa escola da época, né, lá em Atenas, capital da Grécia, e aí a partir dos ensinamentos do Sócrates, que era meio malucão, assim, vivia falando na rua, proferindo seus discursos, e o Platão pegou aquilo que ele dizia e escreveu em livros, né? Então, o Sócrates e o Platão são os mais conhecidos, que vão criar essa ideia, por exemplo, da nossa realidade, né? Como a gente enxerga a realidade, que não é a verdadeira realidade, né? Não sei se vocês já pensaram um pouco sobre isso, né? Tem alguns filmes que tratam disso. Se vocês quiserem alguma dica sobre essa discussão, perguntem para mim ali no privado que eu posso indicar para vocês, tá? O Sócrates, por ter várias questões, né, dele, o famoso pensamento de que só sei que nada sei, né, na verdade, o verdadeiro, o ignorante é aquele que se acha sábio, esse tipo de coisa, né, ele vai ser condenado lá na sociedade da Grécia Antiga, condenado à morte, inclusive, por estar desvirtuando os jovens com seus pensamentos, né. E aí vai ter o Platão, né, que vai ser o aluno dele, que vai ficar bem conhecido, e depois vai ter o Aristóteles, né, que vai trabalhar muito com essa ideia de tentar entender como é que funciona a natureza, né, então vai classificar os animais, classificar os bichos, né, vai classificar os tipos de governo,
vai tentar fazer essa discussão diferenciando uma coisa da outra, tá, gente? Então, aqui alguns exemplos para vocês, né? Ali o Sócrates, né? O Platão, que era seu aluno, o Aristóteles, que é um dos mais conhecidos, que mais produziu, né? Tem muita coisa do Aristóteles, né? Ele tenta descobrir por que existe o governo, né? Por que o governo existe? Existe uma pessoa que manda e outras pessoas que obedecem, né? Você vê que é um típico pensamento lá da época socrática, né? Entender como a gente se comporta e como a gente se organiza, tá? E aí, entre outros, ok, gente? Então, aqui a frasezinha dele, ó. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, né? Uma frase do Sócrates, tá? Que é bem conhecida. Em linhas gerais, tá? A filosofia grega, ela apontou para muitas coisas que depois outros filósofos vão vir lá no Renascimento, quando a gente estudar no próximo ano, eles vão tentar pegar essas ideias aí de alguns filósofos gregos e tentar trazer para a sua época a sua discussão. Ok, gente? Existiam vários outros, né? A criação da história, por exemplo, é dessa época dos filósofos, né? A matemática, então vai ter o Pitágoras, né? Que muitas coisas que vocês estudam de matemática foi criado por ele. Tales de Mileto foi outro matemático também. Discussões sobre a astronomia, né? De observar os planetas, observar o que é o nosso planeta Terra. Isso vai acontecer muito lá nessa época da Grécia Antiga e a sua filosofia. Ok, gente? Então tem um material aí sobre isso, né? Tentando resumir. É um assunto bem complexo, assim, não vou me estender muito. Mas aí vocês acompanhem ali e me chamem para qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre a vida também. A gente pode aprofundar em alguma coisa, para dicas de filme ou livro que tratam um pouco desses assuntos que a gente pode conversar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.